A estabilidade macroeconômica é sustentada, Vitor Braun, em 3 pilares, né? A meta de inflação, câmbio flutuante e aquilo que a gente poderia pensar que poderia existir no Brasil e que não existe, que é um verdadeiro folclore, que é o tal controle fiscal. O descontrole fiscal já foi apontado aqui por Gerson Gomes e por Serrão. Eu acho que ficou muito claro que o governo é perdulário, não tem qualquer controle. E a preocupação é legítima, porque aparentemente esse cenário foi projetado. É interessante, porque em setembro de 2018, a revista Exame trouxe, por exemplo, como que o governo fazia uma espécie de guerra cambial para que ele perdesse o valor da moeda, do real, de forma que o dólar ficando mais caro, o governo conseguiria fechar suas contas. E agora a imprensa parou de falar disso. O governo brasileiro recebe royalties de petróleo em dólar. O governo brasileiro tem reservas em dólar e paga salários. Por exemplo, a folha de pagamento é uma das coisas que faz com que o governo tenha dificuldade de fechar suas contas. Esse salário é pago em real. Se você tem salário pago em real e com receita em dólar, você consegue fechar suas contas muito fácil, porém, você está tendo aí uma perda real de ganho para essas pessoas e uma situação inflacionária, sobretudo por conta das moedas emitidas pelo governo e da dívida gerada pelo governo, né, que é uma coisa simplesmente assustadora. Diferente do Serrão e do Gerson Gomes, eu desconfio que essa crise será um pouco pior do que aquela deixada pela Dilma. Eu acredito que o Lula tenha assassinado, vejam bem, ele destruiu o Plano Real. Eu não acredito que essa situação tenha retorno mais. Eu acho que se um dia a gente teve uma moeda estável, isso vai ficar no passado. Não tem mais a possibilidade desse governo recuperar a situação. Por quê? Porque agora as reservas estão indo embora, a dívida chegou a um ponto praticamente insanável e eu não estou vendo um ponto de retorno. Aparentemente, o Lula agora pode se orgulhar, porque o PT foi contra o Plano Real, o Lula pode se orgulhar de ter eliminado um plano que salvou o Brasil de uma grande inflação de que a maioria daqueles que nos assistem não faz nem ideia do que é. É isso, Vitor Braun. Boa, o genocida do Plano Real. Será que alguém vai chamar ele disso? Assista também o Bradock Show ao vivo. A picanha também está batendo recorde atrás de recorde. Tivemos em 2024 a picanha mais cara dos últimos 18 anos. Para quem faz churrasco nas festas de final de ano, esse ano foi mais sofrido, foi mais difícil colocar picanha na mesa. R$ 77,40 foi o preço médio do quilo da picanha. E aí você vê a trajetória de disparada no governo do Bolsonaro, por exemplo, ali ó, 2020, R$ 59,70. Depois vai subindo, teve uma ligeira queda ali em 2023, início do governo Lula, e agora nesse final de ano disparada para o maior valor em 18 anos, R$ 77,40. Volto aí contigo, Serrão, que nos dias desses números. Números ótimos. A companheirada, eu garanto que está comendo picanha na maior tranquilidade. Não sei o resto do povo brasileiro. E quando você tem que juntar a tal da cervejinha também, que seria o acompanhamento, aí o pobre vai à falência. Mas a galera ainda arruma um dinheirinho para isso, para comer a sua carninha, dá o seu jeito, faz aquele churrasquinho malandro e a coisa vai sendo levada na breca, como o Brasil sempre levou. Agora, como propaganda oficial, já não dá mais para Lula usar esse papo da picanha. Vai sobrar para ele mesmo ter que usar a pé-canha, o pé de galinha, que também ficou caro para burro. Tá R$13 o quilo, Lula. Assim não dá, nem a pé-canha tá dando para a gente segurar na nossa dieta, não. Fala, Coronel. Não há dúvida que nós estamos diante de um início de uma crise econômica que vai se agravar, nós todos já percebemos isso, mas o que eu quero dizer da picanha no final do ano é que nós tivemos um Natal, pelo menos na minha avaliação, o primeiro Natal na ditadura realmente no Brasil e que, infelizmente, essa própria chamada nossa em relação à picanha nos mostra que grande parte do país está completamente insensível ao que está acontecendo. Você vê essa indignação do Darcio em relação ao crescimento do PCC, que hoje, inclusive, já avançou na Europa e é considerado pelas autoridades europeias como a principal organização criminosa na América Latina, já passou os cartéis mexicanos, os cartéis colombianos.
e a gente não tem consciência disso. Da mesma forma, os presos políticos. Nós tivemos o primeiro Natal passado com exilados políticos e presos políticos numa quantidade maior, viu, Serrão? Maior do que o período do regime militar. Quando se falava lá dos anistiados, havia mais brasileiros hoje